Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando a verdade em áudio e compartilhando com as almas. No final de cada capítulo, estou deixando 4 opções de vídeos para ajudar mais ainda a todos do canal. Se inscrevam e ativem o sininho. Livro de 2 Crônicas, capítulo 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe, e, ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então, o rei de Israel juntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote-Gileade, ou deixá-lo-em? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor, para que o consultemos. Então, o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então, chamou o rei de Israel a um eunuco, e disse-lhe: traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro, e disse: assim diz o Senhor, com estes, ferirás aos ciros, até de todos consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sob a Ramote-Gileade, e prosperarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma boca, são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade à guerra, ou deixá-lo-em? E ele disse: subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, para que me não fales, senão a verdade no nome do Senhor? Então, disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas do que não tem pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para casa. Então, o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que subicar em Ramote-Gileade? Disse mais: um diz dessa maneira, e outro diz de outra. Então, saiu um espírito, e se apresentou diante do Senhor, e disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei, e serei um espírito de mentira, na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu persuadirás, e também prevalecerás. Sai, e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então, Zedequias, filho de Kenaana, se chegou, e feriu a Micaías no queixo, e disse:
porque caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti. E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías, e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia, e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá, disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então, um homem, na sua simplicidade, armou o arco, e feriu o rei de Israel entre as junturas, e a couraça. Então, disse ao carreteiro: vira a mão, e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E, naquele dia, cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos sírios até a tarde, e morreu, ao tempo do pôr do sol.